Five Nights at Freddy's finalmente tinha acabado? Será que o FNAF 4 tinha todas as respostas e não tinha mais nada além? Finalmente tinha acabado? FNAF era o fim? Pois é, pra surpresa de 0 pessoas que estão vendo esse vídeo, hoje vai ser o dia de falar o que aconteceu entre o FNAF 4 e o FNAF 5, que seria o Sister Location. Mas Corey, por que você não vai logo pro Sister Location? Não aconteceu nada nesse meio do caminho aí. Aconteceu sim, e eu preciso falar dele. Sim, Five Nights at Freddy's World. Nunca fiz um vídeo a respeito disso e chegou a hora, finalmente, do nosso menininho FNAF World ter o vídeo dele. Isso porque ainda mais na época, entre o FNAF 4 e o FNAF Sister Location, muita coisa aconteceu. Então eu preciso fazer nessa parada até o FNAF World, que vai servir de referência pra gente poder continuar esta histórias de Five Nights at Freddy's como foi na época. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui. E é claro, se inscreve, por favor, e deixa um like. Estamos chegando a 3 milhões. Estamos chegando a 3 milhões, eu nem acredito isso. Mindê 5 inscritos está cada vez mais voltando, mais forte do que nunca. Então, senta aí, fica confortável, porque hoje você vai ver Five Nights at Freddy's World. Mas é claro, eu tenho que contar o que aconteceu depois do lançamento do FNAF 4. E a gente vai trocando ideias, sabe, com tudo o que aconteceu de 2015 para 2016. Pois é, pessoas, FNAF tinha feito 1 aninho de vida, tava tudo lindo, maravilhoso. O FNAF 4, até então, muita gente tinha gostado, mas aconteceu muita treta nessa época. Sim, pra variar, a FNAF começou a ter, finalmente, a fanbase brigando entre si, pois até então, que eu me lembro, tava todo mundo conversando normal, todo mundo na mesma linha, mas o FNAF 4 dividiu opiniões, principalmente muitas teorias, porque o FNAF 4 ainda dava mais coisas em aberto, ou seja, não tinha uma resposta satisfatória para a mordida de 87. E justamente a gente viu uma mordida de 83, de um outro ano. A gente nem imaginava que isso tinha acontecido. Foram outros detalhes, provavelmente com aquela caixa maldita, que finalmente a gente teve uma resposta esse ano, mas enfim, falei no vídeo do FNAF 4 qual é a resposta, vai lá pra você ver. Mas até então as coisas ficaram muito divididas entre a comunidade. E o Scott Calton decidiu fazer o quê? Vou ficar soltando teaser que nem um doido, mudando justamente, ó, um muito obrigado, né, com todos os animatrônicos ali, e aí os animatrônicos que nós tínhamos visto do FNAF 1 até o FNAF 4. Mas aí aconteceu um negócio meio estranho, porque os animatrônicos começaram a trocar. Os animatrônicos que estavam ali, né, sabe, participando, vendo, né, eram os animatrônicos que nós tínhamos visto que eram bem importantes pra franquia, estavam ali como se nada tivesse acontecido. Bom, a gente foi passando algumas semanas, ou pelo menos alguns dias, o pôster justamente desse teaser foi mudando para uns animatrônicos mais fofos ainda, e aí até que viram o tal do muito obrigado desaparecer e aparecer um título, FNAF World. E aí as pessoas ficaram com um ponto de interrogação enorme, o que o Scott tá aprontando, o que tá acontecendo. Só que no meio desses teasers muito loucos, que os animatrônicos estavam virando uma versão completamente fofinha deles mesmo, aconteceu uma live stream justamente do MatPat. Caso você não saiba, é o Game Theory, o grande pai das teorias de FNAF e também o cara que popularizou esse negócio da gente ficar debatendo teoria envolvendo a comunidade de FNAF no geral. E aí eles estavam fazendo um monte de discussão sobre o que era o FNAF 4. Que nem eu falei pra vocês agora há pouco, a fanbase estava discutindo horrores o que estava acontecendo, porque o FNAF 4 era de verdade ou não era de verdade? Aconteceu mesmo ou era o sonho de uma criança? O que tá rolando nesse caramba? Foi aí então que eu tenho que lembrar, o Scott Calton cometeu primeiro grande erro de FNAF. Sim, o Scott Calton não é um ser perfeito, como muita gente pensa, e ele até admite que isso foi errado justamente na primeira entrevista com o Dalco, mas são 3 teasers bem importantes que eu tenho que falar, porque pra vocês terem uma noção, os animatrônicos estavam sendo trocados ainda, né, passando dos Nightmares pra umas coisas mais fofas, tava aparecendo, por exemplo, Phantom Puppet ficando fofinha, até o Nightmare e o Fredbear também, enfim, mas aí do nada, no meio dessa live stream, o Scott Calton decidiu não só ver essa live que os caras estavam trocando ideia, mas também mandar um negócio do seguinte: no minigame do FNAF 4, por que a pequena Toy-Chica não tem um bico? Fazendo referência que a Toy-Chica no FNAF 2, ela tá lá de boa com o bico dela no palco, mas quando ela vai justamente atacar o guarda, ela não tem um bico. E aí a galera falou, não, pera aí, ó, é bizarro, o que tá acontecendo? Isso ficou, pra vocês terem uma noção, coisa de minutos
minutos. Eu não tô falando de horas, não tô falando de dias, eu tô falando de minutos ali enquanto a live stream tava rodando e o Scott Cawthon, ainda não feliz, ele continuou mandando. Não, beleza, vambora. Continuou falando com a galera e ainda meteu, ó, o que tá sendo visto nas sombras é facilmente mal interpretado na mente de uma criança, fazendo referência justamente à criança chorona lá naquele minigame do FNAF 4, que ela vê o pai dela vestindo um outro funcionário com uma das Spring Locks. E aí justamente falando, não, pera aí, então a criança chorona tava interpretando errado as coisas? Então é uma fabricação da cabeça da criança e tudo mais? O que o Scott Cawthon tá querendo falar com isso? Meu Deus do céu! E foi aí que o Scott Cawthon decidiu terminar falando 4 jogos, uma história. As pessoas ficaram completamente confusas o que tá acontecendo aqui, qual era a ideia do Scott Cawthon. E foi aí que mais uma teoria ficou muito popular na época, que foi a teoria dos sonhos. E FNAF 1, 2, 3 e 4 se passavam na mente de uma criança que imaginava como que era ser um guarda, como que era ter uma atração de terror, como essas coisas estariam acontecendo, imaginando uma criança que ela mal interpretaria os animatrônicos e mal interpretaria a empresa e mal interpretaria as coisas. Enfim, uma resposta, digamos, meio bosta. Talvez seria isso que o Scott Cawthon queria falar tanto na caixa na época? Pode ser, tipo, ah, gente, se eu falar o que eu penso mesmo que era a ideia, era tudo um sonho de uma criança, bibibi bobobó, talvez as pessoas iam ficar extremamente chateadas, porque surgia justamente aquela ideia de Five Nights at Freddy's pegar justamente uma atração, né, que foi justamente um restaurante baseado na Chuck E. Cheese, e mostrar que os animatrônicos eram atacados e rolou realmente o negócio do assassino, enfim, uma parada que era uma história legal de acompanhar com os detalhes e juntando cada pedaço. Mas aí, a resposta disso tudo ser, a criança sonhou tudo, é uma resposta muito fácil de dar e não ia agradar a comunidade em nenhum momento. E fora que, falando isso, o Scott pensando dessa forma, também daria um prego no caixão, do tipo, se você fizer um novo FNAF, então não tem consequência nenhuma, porque as coisas não aconteceram, né, no universo de FNAF. Foi tudo uma fabricação da cabeça de uma criança. Foi tudo, né, justamente uma criança que imaginou a parada toda, e esses eventos nunca foram, né, partes de um universo com os animatrônicos e aquela coisa toda, né, que você começa a acompanhar o universo de um jogo. Deixa eu tentar explicar melhor para as pessoas entenderem. É tipo você entender o universo da Marvel. Você entende que tem os heróis, você entende que tem, né, os vilões, aquela coisa toda, mas você sabe que não existe o Thanos, né, que vai fazer aquela coisa e tal. Mas no universo, para aqueles personagens, o Thanos é um cara terrível, tudo mais, que ele ia matar metade do universo, justamente porque, né, tá acabando comida, o planeta dele acabou por causa disso, enfim. E você começa a interessar por aqueles personagens, o que vai acontecer com eles, justamente porque o universo da parada tá falando, pô, tem consequências reais, tem coisas que estão acontecendo, eles podem perder tudo e tudo mais, e é esse tipo de coisa que interessa bastante numa história. Praticamente a mesma coisa com Undertale. Nós sabemos, né, da história dos homens, dos monstros, aquela coisa toda que eles eram amigos, depois eles brigaram porque descobriram que os monstros tinham os poderes. Já estou dando spoiler do documentário de Undertale. Pare, Core, deixa isso pro documentário de Undertale. Volta aqui pra FNAF. E aquela coisa de você ver o universo, vamos por assim, dos animatrônicos que foram possuídos e tudo mais, que estavam assombrando a pizzaria e que foi consequências reais, e tinha um assassino solto, que ele acabou virando também aquilo que ele tinha criado, que ele pegou as almas das crianças e que ele também depois virou, né, um animatrônico dentro, né, a alma dele presa dentro ali do Springtrap. Então é tipo assim, responder tudo como um sonho é muito fácil. Mas eu sei que as pessoas estão confusas e vão falar, Core, o FNAF 4 é o que então? O FNAF 4 é realmente os pesadelos da criança chorona, mas também a criança chorona passou por aqueles eventos que justamente nós vimos no minigame, ou seja, é uma parte sonho e uma parte real. E esses sonhos foram compartilhados, melhor dizendo, os pesadelos que ela passou foram passados adiante, justamente porque aquela coisa da agonia que eu já expliquei, que fica marcada no lugar, que guarda as coisas que aconteceram, e aí as coisas vão passando pra frente, e toda essa carga, essas histórias, essas memórias vão passando para mais lugares e mais pessoas, até que chegou no irmão mais velho, que tinha feito a cagada, né, botar a criança, né, na boca do Fredbear, e foi aí que o Michael Afton entende, né, que também viu, que a criança viu, né, o irmãozinho dele mais novo viu. Então é uma parte que nós estamos revendo do pesadelo da criança chorona pelo ponto de vista do Michael Afton, mas também é uma realidade que a criança passou por aquelas coisas e viu os animatrônicos daquele jeito.
Agora, o ponto da Toychica perder o bico, o Scott Calton, eu chuto que ele queria mesmo falar que era uma criança mal interpretando e ia ser tudo um sonho. Como ele já se arrependeu disso, dessas 3 teasers, entre aspas, e depois ele voltou ao normal, postando, né, os teaserzinhos dos animatrônicos mudando, né, virando, tipo, o Golden Fred virando outra coisa, né, o Fred virou o bicho mais fofinho, e ele tava justamente mirando pro FNAF World, que as coisas meio que voltaram ao normal, né, mas isso demorou um tempo, porque na época o pau tava comendo que vocês não têm ideia. Nossa, era tal discussão, o que tem dentro da caixa? Tem a Puppet, tem a criança chorona, tem justamente a história, é o negócio do sonho. Mano, foi uma loucura até nós termos pelo menos um caminho norte pra chegar, que era o Sister Location. Mas eu tenho que confessar também que nessa época a FNAF ficou meio morno das ideias, só voltando a ter um pouco mais assim, ó, gente, FNAF World vai sair quando? Teve o teaser justamente falando 2016, ou seja, o Scott Calton ia demorar um pouco mais para preparar o jogo, não ia lançar depois de 3 meses, porque ele também estava preparando o Halloween Update, que é bem interessante. Nós vemos até esses teasers, que é a Jekyll Chica, Jekyll Bonnie, o Nightmare Balloon Boy e até Night Marione. Estavam justamente já tendo os seus teasers para o Halloween daquele ano, que ia ter até o modo cego, e aí que veio a caixa, né, do FNAF 4 também, aquela coisa toda. Mas outra coisa que eu tenho que lembrar para vocês que surgiu, né, não só desses teasers que estavam vindo, até a parte antes do Halloween Edition, né, do FNAF 4, acabou saindo um site chamado FNAFworld.com, nascido ali mais ou menos em setembro de 2015. E se vocês se lembram, um site do FNAF World trocava ideia até com o site do Scott Games. Nossa, teve tanta treta. O Scott Calton, não feliz em ter já o Scott Games, ele fez um outro pra separar o FNAF World, pra fazer mais piada, aquela coisa toda, né, de sempre. Mas uma coisa bem interessante que aconteceu é que antes justamente do update sair do FNAF 4, tivemos esse site e que o Scott Calton, pelo menos estava dando a entender, né, no FNAF World que ia lançar, que ele foi hackeado. Ai, que burro! Foi hackeado por justamente ter lá fotos ou as coisas dos caras falando, né, ó lá, eu te hackeei, que não sei o que, eu te hackeei, um tal de LOL Hacks, né, tinha hackeado o FNAF World no dia 28 de outubro de 2015. Até então, né, tava rolando aquela coisa do Scott atualizar o povo, e aí do nada o Scott Calton falou assim, gente, eu fui hackeado, alguma coisa aconteceu, eu tô trabalhando, né, ele não pegou em nenhum arquivo. Aí, olha só o que aconteceu, tinha o site do FNAF World falando, e o Scott Calton na Steam falando com o pessoal, e aí o pessoal começou a falar, meu Deus, hackearam o Scott Calton, ai, por que ele não usou o Kaspersky, que ele não tem, né, chave de segurança, o véi caduco, que não sei o que. Mas o que aconteceu foi o quê? Depois nós descobrimos que esse era o próprio Scott Calton. Scott Calton fingiu estar sendo hackeado, porque na droga do mesmo dia, 28 de outubro, e ele ficou trocando ideia, né, com ele mesmo, fingindo ser um hacker, ele me solta um negócio chamado FNAF World Halloween Edition, que até então, entre grandes enormes aspas, virou a demo do FNAF World. Aí a galera poderia entender que raio seria esse jogo que tá acontecendo. Esse é um dos jogos trolls do Scott Calton, mais um, ele fez no FNAF 3 e agora ele fez de novo, justamente pra comemorar, não, vai ter um update e tal, vou lançar um negocinho aqui só pra galera, né, ficar de boa. E é um jogo, pelo menos ali de mais uma horinha, onde é parecido com aqueles RPGs da época do Atari e do NES. Tô mostrando imagens aí pra vocês. Um negócio bem legal, de certa forma, mas tava dando a ideia de como seria o FNAF World, mais ou menos, né, como seria a demonstração do negócio. Mas aí, mais um caso, né, que o Scott Calton, né, fazia mais zoeira com a galera, um negócio simplesmente absurdo. Uns dias depois, lançou o update, né, do Halloween Update, que eu falei pra vocês, mas dessa vez do FNAF 4, e aí depois, cara, lançou o tal do trailer do FNAF World mesmo. Esse trailer, ele não está mais disponível, não tem mais, o Scott tirou do próprio canal, mas tem outros sites que já repostaram e vocês estão vendo aí em primeira mão o que o Scott Calton tava apresentando, né, que seria o FNAF World, mostrando a batalha, aquela coisa toda, né, como é que seria os animatrônicos vindo pra cima, dessa vez no estilo de RPG. E foi então que eu me lembro que depois do Halloween Update a gente ficou sem novos teasers. Eu sei que ficou uma semana sem alguma coisa, tanto que o site ficou completamente escuro, mas aí depois a imagem trocou pra uma Mangle enforcada, falando, viu que vocês todos
todos fizeram. Então, talvez o Scott falou, ó, talvez a galera não descobriu o que ia acontecer mesmo, e agora olha só o que ele tem que fazer, olha só o que vai acontecer. E aí justamente veio um outro teaser falando a loucura em muitas formas diferentes. O que tava dando a entender que essa loucura de FNAF iria também para Five Nights at Freddy's World, que era até então que a gente tava esperando. A gente tava vendo, a gente tava, sabe, começando a entender que seria o próximo jogo do Scott, mesmo sendo, né, um jogo meio fofo, meio estranho. Vai que era mais uma trollada do Scott, que ele já trollou a gente no FNAF 3, nada impede que ele trolle a gente de novo. Mas, pra surpresa de todo mundo, era anunciado Five Nights at Freddy's The Untold Story, indo em breve, o primeiro livro de Five Nights at Freddy's e dando o início do segundo arco de FNAF. Como eu falei pra vocês que o próprio Scott Cawthon tinha falado que o FNAF 1, 2, 3 e 4 eram 4 jogos pra uma história, novamente a galera entendeu que seria realmente o fim. O Halloween, o update era só mais um negócio legal, né? Deixando as coisas atacadas, ainda dando um pouquinho de mistério, mas ainda era pacote FNAF 4. E o que viesse daqui pra frente, a gente não sabia o que ia acontecer. Mas o primeiro pedaço do segundo arco, depois a gente viu nos próximos teasers, ainda com a data de lançamento, 22 de dezembro de 2015. E aquela coisa de a história não contada, que seria o subtítulo, tanto que ele até fez um novo teaser falando, gente, ó, peraí, o novo título, o título oficial vai vir amanhã. E a galera lá esperando, né, todo mundo acessando o Scott Games, e quando a gente foi ver, tava lá o verdadeiro nome do livro, Five Nights at Freddy's The Silver Eyes. E eu sei que vocês vão falar, Core do céu, cadê o teu resumo do Silver Eyes? Gente, eu vou fazer, tá? Pode ficar em paz que a gente vai trazer. Eu tenho que terminar o Tales from the Pizzaplex, pelo menos até a altura desse vídeo eu tenho que fazer isso, vou fazer. Então a gente vai também trazer o The Week Before, que vai vir ainda agora esse ano, 2024, eu vou trazer, né, porque a data do vídeo, aquela coisa toda. Então se você viu no futuro, já deve ter lançado, mas eu vou trazer os meus resumos da trilogia inicial de FNAF, que é muito importante pro segundo arco. Mas voltando justamente pro que nós estávamos vendo, né, depois do anúncio do Silver Eyes, que seria o novo livro de FNAF, ainda saindo em dezembro, o Scott Cawthon ainda faz o seguinte, gente, Feliz Natal, bonitinho, FNAF World, temático de Natal, aquela coisa toda, linda e maravilhosa. E era justamente marcando o lançamento de FNAF World também. Antes de a gente falar do jogo propriamente dito, eu tenho que lembrar pra vocês outra coisa que aconteceu também. Nesta época do FNAF World, ele saiu primeiro para Steam como um jogo pago. E o problema foi o quê? Quando ele lançou o FNAF World, as pessoas viram o que era finalmente, né, a parada, que ele estava preparando um jogo de RPG, e surgiu uma enorme decepção. As pessoas queriam que fosse mais um jogo de terror, ou ter mais coisas de terror, e até que entre aspas enormes ele tinha, mas não era do jeito que a galera tava imaginando que fosse. Tipo, o FNAF 4, que foi extremamente assustador, atacado, absurdo, bizarro, né, os bichos sendo mais assustador do que nunca, ainda tendo, né, o Halloween Update com Nightmare Marione, por exemplo, para um jogo extremamente fofo, um jogo bonitinho, que não tinha quase nada de atacado, né? Mas aí, enfim, o Scott Cawthon, eu lembro na época que ele ficou até triste, tô mostrando o post para vocês, e ele decidiu remover, então, a página do jogo da Steam e dar refund para todo mundo que pagou. Porque uma coisa que a galera reclamou muito é que ele tava no mesmo preço dos outros FNAFs, e a galera falou, poxa, mas é só isso, né? Não tem nada demais. Enfim, a galera ficou até um pouco decepcionada, por mais que, na minha opinião, uma nota 87 é uma nota bem alta para um jogo, né, ainda mais que foi Five Nights at Freddy's. Então ele falou assim, mesmo assim, ele decidiu, por conta das críticas e o que a galera tava falando, a decepção da galera, ele decidiu então retirar o jogo e, acho que ficou só uns 4, 5 dias no ar, ele retira o jogo da página da Steam e ele então fala, vou colocar na Game Jolt no lugar daquela demo e tudo mais que eu tinha soltado um tempo atrás. Porque o FNAF World, originalmente, ele lançou no dia 8 de janeiro de 2016. Mas aí, como foi removido, ele pegou então e fez toda essa atualização para ficar o jogo de graça na Game Jolt. Foi então que depois dele ter removido, ele pega e conserta mais algumas coisas do jogo e coloca ele na Game Jolt, falando que ia ser dia 8 de fevereiro, mas ele muda depois pro dia 25 de janeiro, que é a data oficial do lançamento do FNAF World, e acabou ficando de graça, justamente para você poder aproveitar
aproveitar e ficar lá de boinha jogando, né, o joguinho de RPG de FNAF. Mas eu também tenho que lembrar pra vocês que ainda teria o Update 2 do FNAF World, lançado para dia 13 de maio de 2016. A gente descobriu a data por conta também de um teaser, mas eu tenho que falar pra vocês que entre o relançamento do FNAF World no final de janeiro até maio, tivemos algumas coisas bem legais. Por exemplo, o tal Fred in Space FNAF 57, vindo, né, pra primavera de 2031. E pensar que nós estamos mais perto agora do lançamento do Fred in Space do que do lançamento do FNAF World. Vocês têm noção? Já vai fazer 8 anos o FNAF World e o Fred in Space, o FNAF 57, vai ser daqui 7? É bizarro, filho, nós estamos ficando velho, o negócio tá ficando complicado. Mas o negócio bem interessante é que tivemos a primeira parte dos teasers do Sister Location. Eu vou só deixar isso aqui, mas no vídeo do Sister Location eu vou trazer de novo, que o Scott Calton tava já planejando, tipo, olha, eu tenho que contar mais algumas coisas, vai ter o FNAF World e no Update 2, mas saibam que tem outra coisa vindo e a gente só ia descobrir no final de 2016, que ia ser o Sister Location. Então aguardem que vai ter o vídeo do Sister Location. Agora vamos finalizar o vídeo do FNAF World. Por mais que eu tenha muita coisa pra falar, coitado do editor. O FNAF World, você vai fazer 2 times. Você pode já ter com um time fixo ou justamente ir encontrando, né, mais novos animatrônicos enquanto você pode montar sua party no Adventure Mode. No caso, você já pode ter o time do FNAF 1 e do 2 e começar a explorar este mundo, né, da Fazbear Hills. Não só esse lugar, você vai para vários outros lugares também, né, que vão fazer referências e tudo mais. E se você tiver no modo de procurar novos animatrônicos, você vai encontrar com eles em batalhas aleatórias. No caso, a gente vai trocar ideia com o Mini Fredbear, que ele vai falando do que tá acontecendo ali, que tá meio que bugado as coisas, tem lugares meio estranhos acontecendo e você precisa ir para o Flipside, que é um mundo embaixo do mundo, onde você vai ter que andar pelo código do jogo para consertar algumas partes do que tá acontecendo. É meio que aquela coisa que o jogo sabe que é um jogo, né? Que o jogo tem consciência de que é um jogo e você tá lá para ajudar a consertar o jogo. É meio que esses esquema que o Scott Calton quis montar. Então você vai conversar de novo com esse Mini Fredbear várias vezes, mas se você deixar um tempo ali meio parado, esse Fredbear ele vai mudar e ele vai meio que bugar e falar umas coisas meio estranhas para você. Porque ele vai falar que dentro desse jogo, na verdade, você tem que achar alguns relógios e esse relógio vai ser muito importante para fazer um dos finais do game. Então você vai passando por várias aventuras e indo nesses lugares bugados e você tem que encontrar os relógios ou justamente ficar mais forte para chegar e encontrar quem está por trás, né, da pessoa que tá, sabe, puxando as linhas, né, dessa programação e fazendo tudo isso, né, essa loucura toda, arquitetando esse plano maluco. Quem é o ser sinistro que está puxando as cordas das marionetes, melhor dizendo. Eu sei, a galera vai falar assim, Cor, mas como que isso é canon pra história de FNAF? Como que as coisas são canônicas e tal? O entendimento que eu tenho é justamente por conta desse Flipside. Esse Flipside, nós revisitamos ele mais uma vez no FNAF Security Breach Ruin, onde nós vemos que tem a parte normal, justamente, né, com a Cassie andando pelo lugar, e quando a gente vai para um Flipside pegando a máscara da Vene, nós vemos um mundo completamente diferente. É como se a gente pudesse ver por trás da cortina do que tá acontecendo. Não tô dizendo que a Cassie tá entrando no mundo de jogo, não é isso. Só dizendo que existe essa parada, essa tecnologia, melhor dizendo, ou o entendimento de você fazer uma parada que todo mundo vê e uma parada que está escondido do público. É praticamente a mesma ideia. Você tem um jogo passando por cima e tem uma outra parte mais escondida embaixo. Sendo que existe dentro desse jogo até coisas mais bizarras que você vai mais a fundo, né, no código e você pode acabar até se perdendo. Tanto que esse é até um dos finais do jogo, que você se perde completamente dentro do código e você derrete. Mas não antes de acontecer uma coisa bem interessante. Se você for muito a fundo, você pode encontrar um personagem muito importante chamado Old Man Consequences. É tipo esse bichinho, esse parece um jacarezinho ou um cara meio ali sentado, um negócio meio feio ali, e ele vai falar a respeito das consequências de um homem velho, que acabou fazendo muitas cagadas e tudo mais, e não tem mais o que você fazer e consertar, porque o código do jogo vai até ali. Então você foi fundo demais e você estaria perdido. Mas você pode reiniciar essa parte e voltar pro jogo normal, como se nada tivesse acontecendo. Você chega justamente nesse Old Man Consequences, perto do final do jogo, que você tem que ir lá, sabe, liberar os guardiões, tem um negócio muito doido nos mapas,
delas, porque você vai destrancando e chegando em novas áreas e abrindo cada uma delas, até chegar nos guardiões depois da última ilha. Que o Fredbear vai falar que tem um guardião protegendo, né? Você tem que apertar, né, os 4 botões que estão espalhados, justamente com a chave, né, da abominação, que é um outro bicho que tá preso nesse lugar. Você mata esse bicho e vai destrancando todo lugar para você chegar, né, em quem está puxando as cordas das marionetes. Então eu já falei pra vocês que tem esse primeiro final que você pode chegar no Ultimate Consequences. E dentro ainda lá do laguinho, você pode chegar a receber um outro final, que é justamente alguém olhando, né, de fora com 2 pessoas, 2 silhuetas, como se eles estivessem abraçados em família. Não dá pra saber direito se tá falando justamente do Henry, se é justamente os 2 filhos do Henry que nós sabemos depois, ou se é o William Afton com seus 2 filhos que nós sabíamos até então. Eu creio que sejam Henry e seus 2 filhos, porque até então não tem uma resposta tão satisfatória pra essa cena. E aí então a gente chegando finalmente ali, né, na parte de derrotar os guardiões, né, a gente vai e limpa tudo pra chegar em quem tá puxando a corda. Ele vai falar que se você não tiver no modo hard, você não vai conseguir passar pra frente. Então nós temos que fazer o jogo inteiro no hard. Fazendo o jogo inteiro no hard, a gente vai enfrentar nada mais, nada menos que o próprio Scott Calton, o Anime Dude. Ah, Cor, mas é um self-insert bem do cretino, então agora ele tá dentro de FNAF? Não, é meio que só pra fazer uma piada, né, do tipo, quem estaria puxando as cordas seria ele. Mas também pode representar quem criou o jogo ou o desenvolvedor do jogo, que a gente sabe que tem até histórias nos livros que vão falar do desenvolvedor de FNAF. Não seria um self-insert, seria meio que mostrando que os jogos de FNAF estão dentro da realidade também de FNAF. A gente viu isso no Help Wanted, quando tiver o vídeo do Help Wanted eu vou falar melhor, mas a gente sabe que pelo universo de FNAF, os jogos existem também dentro dos jogos. Como que eu posso explicar de uma forma mais fácil? É como se você pudesse, tipo assim, saber que dentro do mundo do Sonic tem lá o jogo do Sonic. E o Sonic fala, ah, é um jogo antigo meu, que não sei o quê. E vai lá, olha que legal, né? O jogo tá dentro do jogo, né? Tentando retratar as aventuras, mas a realidade, entre aspas, seria o primeiro filme do Sonic, por exemplo. Então é praticamente a mesma ideia, que a Fazbear Entertainment encomendou esses jogos para um desenvolvedor indie, e aí eles fizeram as coisas a mandado da Fazbear Entertainment. Então o FNAF World meio que entra na mesma ideia. E aí a gente matando o Scott Calton, não matando, pelo amor de Deus, a gente vencendo ele ali, vai dar o final hard. É basicamente isso, você completou o jogo e parabéns pra você, você ficou forte pra caramba e conseguiu vencer quem tava puxando as cordas do negócio. Mas também existe o final dos relógios. Você também pode chegar em uma parte do mapa com todos os relógios coletados, que você vai ter as dicas com o Fredbear bugado, e ele vai falar justamente para você descansar, que a verdade vai vir à tona. Mas também tem uma coisa muito interessante no FNAF World, que é o Desk Man. No primeiro update, você podia fazer uns bugzinhos entrando, sabe, nas casas, sabe, forçando a entrar nas casas, que o Desk Man aparecia. E ele falava algumas coisas para você, que era como se fosse alguém talvez importante demais para a franquia, que estaria desenvolvendo algumas coisas, que tudo estaria uma bagunça e agora ele vai consertar tudo. Volta depois, que depois eu te falo mais. Depois, no update 2, o diálogo desse cara muda, porque a gente vai receber um chefe secreto quando a gente chegar no update 2. Enfim, tem mais outras coisas, como por exemplo o Chipper's Revenge, que dá pra você fazer no primeiro update, os negócios meio bizarrinhos, que também contaria como um novo final. O jogo também tinha como se fosse um bug dentro do próprio mundo, que você fazendo algumas coisas bem específicas, você pegava alguns chips secretos, que vão deixar o personagem muito forte, e alguns deles são até obrigatórios para você passar dos chefes do update 2. E falando no update 2, no dia 13 de maio de 2016, nós recebemos mais 8 animatrônicos, incluindo o próprio Scott Calton, o Chipper e vários outros que a gente podia agora ganhar em minigames, que tinha um mapa novo. Achando ali na parte secreta da Fazbear Hills, a gente chegava num lugar que era um cemitério, e ali dentro a gente podia fazer alguns minigames, inclusive tem, né, a Rainbow ali, parecendo aquele arco-íris sem vergonha. Eu odeio esse arco-íris, eu não estou fechado com esse arco-íris, que esse arco-íris morra! E esses minigames vão destrancar novos animatrônicos e personagens bizarros pra gente poder colocar na nossa party. Seja na primeira ou na segunda, esses 8 personagens eles são muito fortes e eles são essenciais pra você enfrentar o último chefe do jogo. O último chefe mesmo é a droga dessa porcaria desse arco-íris que fica enchendo o teu saco no próprio minigame dela, porque lá dá pra você destrancar o Chipper e dá pra destrancar também o Scott Calton. E os dois são muito fortes pra equipe toda, e tem outros minigames que destrancam outros personagens, mas enfim, eu dei esse arco-íris e ainda bem que eu consegui matar ele, eu fiz isso até em live pra vocês.
Você não precisa coletar todos os personagens pra terminar o jogo e pra ter o final que eu vou falar agora. É praticamente o último final onde nós vamos enfrentar o arco-íris, mas você precisa, cara, tá muito forte ou depender bastante do golpe de dar 100 mil de dano que o William Afton tem, o Purple Guy, melhor dizendo. O Purple Guy junto com o Jekyll Bonnie, eles vão ter esse negócio de você poder atacar e dar um hit só, com muito dano. Eu fiz isso e fiquei repetindo com o Mímico. Sim, tem um Mímico dentro do FNAF World, é um outro chipzinho chamado Mimic que ele imita justamente o golpe de alguém, e justamente pra vencer esse arco-íris, mano, tem que imitar o golpe do Purple Guy de matar. Não sei se isso é uma referência justamente o que ia acontecer no futuro agora, onde o Mimic tá aprendendo como que é ser o William Afton e ele vai ser o novo vilão agora da parada toda, mas que a gente tem que fazer isso pra vencer esse arco-íris, pelo menos é o modo mais fácil que eu encontrei, ou pelo menos o que a galera falou que é o mais fácil pra mim. Enfim, derrotando esse raio desse arco-íris, a gente tem um novo final do Desk Man. O cara ali justamente vai falar algumas coisas bem interessantes pra nós. Eu estou impressionado. O que você está fazendo aqui? Não tá vendo que eu tô ocupado? Você desativou os meus jogos. Eu não sei mais o que fazer. Eu não quero desapontar as pessoas, mas na minha mente não está certo. Eu fiz algo terrível. O nome dela é Baby. É tarde demais para desativá-la. Me desculpe. Bom, aí as pessoas começaram a falar, pô, o Desk Man, então, será que é o cara que fez o primeiro projeto da Baby e o William Afton se apropriou? Ou o Desk Man era o William Afton? Ou o Desk Man era só mais um funcionário que ajudou a montar? Enfim, incógnitas que até hoje nós não sabemos. Mas ali nós tínhamos já o teaser, o primeiro teaser da voz da Baby. The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. E acabando desta forma, nós encerramos FNAF World e tudo o que aconteceu entre o 4 e o FNAF World. E agora, o próximo vídeo, nós já vamos começar a elaborar para o Sister Location. E eu já quero convidar vocês que nós estaremos ao vivo rejogando o Sister Location. Nós estamos rejogando todos os FNAFs, eu rejoguei o FNAF World e agora o próximo é o Sister Location. Então, acompanha nós aqui que o bagulho vai ser doido, live Sister Location em breve. Muito obrigado por terem assistido. Eu sei que pode ter faltado alguns detalhes, é porque o FNAF World, eu meio que olhei e falei, tá, não é atacado, não me interessa, mas tem algumas coisas aqui e ali que são interessantes e que, por incrível que pareça, estão até hoje sendo usados na franquia. Eu acho que o Scott Cawthon ficou tão pistoleta que a galera não gostou tanto do jogo, que ele tá usando coisas desse jogo até hoje, pra a gente voltar e falar, putz, o bagulho já tava lá em 2015, 2016, né? Pois é, Five Nights at Freddy's, né? Já tinha as coisas lá e a gente não tinha visto na época, a gente só vai ver depois. Bom, o que você acha do FNAF World? Eu vi muita gente, sabe, gostar do jogo porque o jogo era de graça e foi aí que a galera conseguiu jogar. Eu sei também que o FNAF World, ele em algum momento teve uma versão para celular, mas eu acho que isso também foi removido ou não teve o update 2 para celular, alguma história assim. Mas não tem nenhuma novidade se vai ter realmente uma atualização. Mais recentemente, nas últimas entrevistas que o Scott Cawthon fez, justamente com o Dalco, nessa entrevista ele falou que ele poderia fazer um remake do FNAF World ou um FNAF World 2, mostrando mais detalhes e trazendo mais coisas legais. Eu toparia um FNAF World meio esquema Final Fantasy Play 1. Eu adoraria, eu acho que seria incrível, eu jogaria com toda certeza. E você, jogaria o FNAF World? O que você acha do FNAF World? Eu acho ele um joguinho legal. É claro, não dá pra comparar com o FNAF 4, que é maravilhoso, incrível, mas ele é um jogo legal, um joguinho aí meio, sabe, ficou ali naquele gap entre o FNAF 4 e o Sister Location. Comenta aí que eu quero saber e deixa um gostei pro nosso vídeo aqui. Muito obrigado por tudo sempre, muito obrigado por estarem aqui e continue acompanhando os nossos vídeos que tem muita coisa legal pra sair no canal. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.